Ciro Gomes está jogando em favor de Jair Bolsonaro? O que está acontecendo com o candidato do PDT? Na eleição de 2018, Ciro Gomes se apresentou como uma alternativa para derrotar a ameaça representada pelo Jair Bolsonaro, num cenário onde o antipetismo era, naquele momento, a maior força política do Brasil, como resultado da Operação Lava Jato, da prisão e da condenação do presidente Lula sem provas, quando ele liderava a corrida presidencial, e de toda a campanha massiva, maçante, manipuladora que a grande mídia fez para difamar o Lula e demonizar o Partido dos Trabalhadores. Naquele contexto, seria muito difícil o Haddad se eleger, e as pesquisas ali, a última Datafolha do primeiro turno, mostrava que, num eventual segundo turno, Ciro Gomes derrotaria tanto o Jair Bolsonaro quanto o Fernando Haddad, e na projeção do segundo turno, o Haddad parecia perdendo para o Bolsonaro. Então ele fez toda a campanha no primeiro turno pregando justamente o voto útil, né? Dizendo que diante daquele impasse o Haddad não conseguiria derrotar o Bolsonaro, se conseguisse também seria muito difícil ter um governo viável diante do clima, né, que a gente tinha no país, e pregou o voto útil o tempo todo. Passados 4 anos, a gente vive uma situação onde o ex-presidente Lula, ele está muito próximo de vencer a eleição no primeiro turno, mas ali a gente tem o Ciro Gomes com 8% das intenções de votos, e começou uma campanha para que os eleitores do Ciro, faltam apenas 2 semanas para o primeiro turno, o Ciro Gomes tem nenhuma chance de crescer, o cenário ele é muito estável, e começou uma campanha pelo voto útil, para que os eleitores do Ciro e da Simone Tebet, que tem um percentual menor, votem logo no Lula no primeiro turno, para acabar com isso logo, principalmente no clima que a gente tem, né, de violência. Muitos bolsonaristas têm assassinado e agredido eleitores do Lula, como a gente teve pouco tempo aí, um cara tentou arrancar a cabeça de um eleitor do Lula, um outro tentou tirar da estrada um carro com adesivo do Lula. Então existe esse clamor para que esses eleitores votem no primeiro turno logo e acabem com isso. E qual é a reação do Ciro Gomes? É ele que pediu voto útil em 2018, ele agora está dizendo que o voto útil não presta, que é uma traição, que é fascismo, que é sei lá o quê, falando um monte de besteira, sem nenhuma coerência ao que ele pregou e 4 anos atrás. E pior do que isso, ele entrou numa rota de bater no Lula com um discurso de extrema-direita. Ele está usando o discurso bolsonarista para bater no Lula todo dia, né, fazendo uma campanha contra o Lula, e ele tem poupado o Bolsonaro, ele tem ajudado o Bolsonaro, ele tem tentado aumentar a rejeição do Lula, desgastar a eleição do Lula, fazendo esse serviço sujo para o Bolsonaro, para que a eleição não acabe no primeiro turno, né? Ele está, além disso, ele está desesperadamente tentando preservar o eleitorado dele, talvez vislumbrando se tornar, né, com a perspectiva da família Bolsonaro ser preso, Bolsonaro ficar inelegível, é muito provável depois de todos os crimes eleitorais que ele cometeu, ele se tornar essa liderança da extrema-direita no Brasil. Enfim, é uma situação terrível, né? Ele está no PDT, que é o partido de Leonel Brizola. Nesses últimos anos ele atuou junto ao campo progressista, né? Ele até na economia ele tem um projeto bastante progressista, mais até à esquerda do que o do próprio Lula, que economicamente ele é um cara mais liberal, e do que o Ciro. Mas ele está completamente perdido, desesperado, e atuando realmente em favor de Jair Bolsonaro. Isso vai funcionar, essa tática dele? Olha, muito pouco provável. Pode ser que ele deve reter um percentual aí dos seus eleitores, que tem a galera que eles chamam de turma boa, né? Existe uma base de ciristas que é uma galera bem fanática, né? Tem um culto muito personalista e fanatizado à figura dele, mas é bem provável também que aconteça uma migração de votos. A última pesquisa do Datafolha, que saiu no último dia 15 de setembro, mostrou que 52% dos eleitores do Ciro Gomes consideram mudar de voto, né? Então podem migrar para o presidente Lula. Então o que está faltando ali para o Lula liquidar a fatura é algo em torno de 3%. Essa pequena diferença acabaria com a eleição no primeiro turno, por isso todos os olhos estão voltados para o Ciro Gomes. E aí o que vai acontecer com ele, né? Essa guinada dele à direita, desesperada na reta final, é uma coisa que
tá queimando ele com o eleitorado progressista que ele cultivou nesses últimos anos e não vai render frutos na direita, porque o Ciro Gomes tem os vídeos dele, as declarações, né, terríveis e muito baixas e desleais, inclusive mentirosas, que ele tem feito ao Lula, tem circulado em grupos de WhatsApp bolsonaristas, tem sido compartilhado por políticos bolsonaristas, por influenciadores bolsonaristas, mas não existe nenhum aumento de simpatia em relação ao Ciro Gomes. Esses caras compartilham isso porque convém para eles, e sempre com um discurso de fogo no parquinho da esquerda, divisão da esquerda. O Ciro Gomes não vai se tornar essa liderança da extrema-direita, dando esse cavalo de pau desesperado na reta final. Isso não vai acontecer e é bem provável que ele caminhe para um isolamento, né, cultive, vá parar num lugar parecido com o Cristóvão Buarque, né, um ostracismo, um isolamento, depois de ter tido uma trajetória progressista, ter feito um papel importante. É uma grande pena, porque o Ciro Gomes é um cara qualificado, um cara que tem um excelente projeto para o país, mas está mostrando que aquela ida dele para Paris em 2018 foi porque ele realmente não está nem aí para o Brasil, ele só pensa nele. E agora, em 2022, está ficando muito claro. O que interessa é o projeto de poder dele, o projeto pessoal, o Brasil que se dane. É assim que pensa o Ciro Gomes e ele está disposto a entregar o Brasil, a atuar ativamente para que Bolsonaro seja eleito mais uma vez por pura vaidade e egoísmo. Lamentável, triste fim do Ciro Gomes, que Deus o tenha.